Boa noite a todos. Esta frase, perdoe para que Deus nos perdoe, é uma frase de Jesus. Quando Ele veio nos apresentar esse perdão tão diferente, tão estranho para a maioria de nós. Um perdão que não tem limites. E quando ele falava sobre esta forma de perdoar, Pedro, o apóstolo mais velho, colocou a seguinte proposta: Mestre, sabemos o que diz nas nossas leis, que devemos perdoar até 7 vezes. Devemos perdoar até 7 vezes? Ao que Jesus respondeu: em verdade vos digo, que não deveis perdoar até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quebrando assim uma tradição entre o povo judeu, de que ainda se poderia considerar o perdão depois de 7 ofensas recebidas. Allan Kardec trouxe a moral cristã e a exarou em o Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que, dentro de tudo aquilo que as religiões cristãs falam e pregam, a moral cristã, ela praticamente não aparece. Mas o Espiritismo, ele veio ao mundo justamente para nos relembrar a moral cristã que ficou esquecida, ou utilizada de maneira a atender às conveniências imediatas, que não dizem respeito ao que realmente Jesus ensinou. Digamos assim, quando Allan Kardec compilou a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, ele praticamente só utilizou 10% do material bíblico, porque é exatamente o material que diz respeito à conduta, à vivência proposta por Jesus. No mais, tudo pode ser utilizado, tem lá a sua importância relativa, mas o que importa mesmo é a moral cristã. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que atualmente é o livro mais vendido no mundo, ele traz justamente esta síntese de Jesus. A moral, o modelo ético, o modelo de conduta que ele nos trouxe. E ali está o perdão. Quando, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte das instruções dos Espíritos, nós vamos encontrar comentários do Espírito Simeão, do Espírito José, que se apresentam como espíritos protetores, e eles nos põem a pensar cuidadosamente sobre esta moral cristã. Em relação ao perdão, e esta proposta, onde Jesus aumenta de 7 perdões para 70 vezes 7, o que equivale a 490, se formos usar literalmente a matemática. E na interpretação dos Espíritos, Jesus quis dizer que devemos perdoar sempre todos os ofensores e cada uma das ofensas. Se fizermos isto, estaremos num grau de evolução, num grau de libertação espiritual, onde nada mais
nos afetará, nos trará qualquer tipo de aflição ou de angústia. No nosso mundo, ainda hoje, percebe-se que nós não somos tranquilos, felizes, porque nós temos justamente esta grandiosa dificuldade de perdoar. Se formos fazer uma avaliação profunda sobre o que realmente está em nosso coração, certamente vamos encontrar ali muita mágoa acumulada, muito ressentimento, muito ódio e muito desejo de vingança, explícito ou velado. Diante disso, quando Allan Kardec vai estudar a mediunidade, que é a faculdade que permite ao homem encarnado comunicar-se com os espíritos, não só ele demonstra que os espíritos desencarnados podem se comunicar com os encarnados, como também percebeu que frequentemente somos visitados e acompanhados por espíritos que carregam em si uma grande carga de ódio, de ressentimentos e mágoas, por questões vivenciadas em outras reencarnações que não foram superadas, porque o perdão não existiu. E aí o Espiritismo praticamente nos alerta que, além de estarmos construindo inimigos e adversários todos os dias, por não nos permitirmos ao perdão recíproco, nós ainda temos os inimigos desencarnados, que mantêm-se vivos na ideia de nos infelicitarem, provocando qualquer tipo de vingança que possa nos trazer aflições e angústias. A casa espírita, conduzida pela orientação kardecista, ela frequentemente é visitada por pessoas que sentem este influxo negativo das influências dos espíritos que ainda trazem consigo grande carga de ódio sobre nós. E assim as reuniões mediúnicas de ação espiritual, de desobsessão, existem e estão disponibilizadas para mediar a possibilidade de que essas questões se resolvam. Mas Allan Kardec ele percebeu que a quantidade de espíritos inimigos de outras existências é tão grandioso que ele se espantou e fez uma pergunta às entidades venerandas que o orientavam: como é que nós poderemos definitivamente nos livrar da influência dos espíritos que desejam o nosso mal? E a resposta muito objetiva nos dá conta que o dia em que os homens que vivem na Terra se tornarem bons, os espíritos maus não terão mais ocasião de aí permanecer. Não haverá sintonia fluídica, não haverá afinidade mediúnica para que este vínculo negativo perdure. O que vale dizer que esta grande quantidade de espíritos malfazejos nos influenciando todos os dias, em todos os ambientes, especialmente no ambiente doméstico, isso se deve porque nós, encarnados, ainda não aprendemos a perdoar. Em uma das nossas reuniões conclusivas dos tratamentos espirituais, a última de segunda-feira, nos foi apresentado um quadro que é a representação de quase todos nós. O nosso cérebro dividido ao meio. De um lado, energias escuras. De outro lado, energias claras.
As energias escuras representam a nossa maldade. Todos os atos maldosos que nós praticamos ao longo de várias reencarnações e tudo aquilo que nós produzimos de maldade repercute em nosso cérebro perispiritual. Mas também existe a possibilidade do arrependimento que já tivemos após cada reencarnação, onde verificamos a necessidade de nos libertarmos dessas energias inferiores que nós construímos. E aí fizemos o propósito do arrependimento sincero, da expiação dos males praticados, e o propósito de nos tornarmos pessoas do bem. E escolhemos justamente a moral cristã, Jesus, para ser o nosso referencial. Assim como o Espiritismo fala claramente, quando Kardec pergunta, e aí? Diante de uma situação tão adversa, de tanta imperfeição acumulada, quem poderemos ter como nosso orientador? Os Espíritos respondem, Jesus é o vosso modelo e guia. E nesse sentido o Espiritismo traz com toda a força a moral cristã para as nossas reflexões. Aliás, alguns espíritos espíritas lamentam que nós temos estudado muito pouco o próprio Espiritismo. E menos ainda o Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele estudo de reflexão, tomando Jesus como referência. E talvez por isso mesmo é que este quadro se apresenta em nossas reuniões de assistência espiritual, onde nós estamos com o cérebro dividido, um lado muito escuro e sombrio das nossas maldades, especialmente do ódio que ali acumulamos. E fluidicamente tudo o que nós pensamos se materializa em nós próprios. E temos a claridade da perspectiva renovadora que nós fizemos ao tomarmos conhecimento de que não poderemos chegar até Deus e nunca poderemos ser felizes enquanto houver esta escuridão dentro de nós. Por isso que Jesus, de forma muito direta, muito enfática, disse, perdoe sempre, todas as vezes, todas as ofensas. E nós estamos falando de uma experiência mediúnica, fluídica, eletromagnética, dentro do laboratório da casa espírita, que revela que até mesmo nós, os espíritas, que já não estamos tão presos às escrituras antigas e aos devaneios de tradições que já não dizem tanto respeito à nossa realidade íntima, nós que estamos vinculados a Jesus de forma muito direta, mesmo conhecedores do amor em forma de perdão, de benevolência, de indulgência, de caridade, nós ainda nos permitimos a maldade do ressentimento, da mágoa. E aí quando alguém nos procura para dizer assim, o que seria realmente um problema a ser resolvido enquanto estamos aqui na Terra? E nós afirmativamente dizemos, o único problema que nós temos é o ódio. Seja ele em forma de mágoa, ressentimento, vingança, não importa. Mas nós precisamos fazer uma revisão profunda desse lado obscuro de nossas almas. O quanto que de ofensas nós recebemos e o quanto que de perdão não concebemos. Se formos fazer uma aferição cuidadosa, nós poderemos ficar testificados com a nossa incapacidade de perdoar. E assim vivemos neste mundo temerário,
Esses dias, alguns jovens nos perguntaram, Valfrido, o que é que vai acontecer com o Brasil? De um lado, uma experiência infeliz, que nos deixou a todos traumatizados. Uma decepção que se acumulou. De outro, uma proposta que nos parece pior ainda do que aquela que seria a solução decepcionante. O que fazer? É uma reflexão que todos nós deveríamos estar fazendo. Ou não. Talvez não. Talvez não. Mas, nesta mesma reunião mediúnica, nos foi projetado o quadro seguinte, que nós estamos vivendo um período em que os cérebros que odeiam, que querem soluções violentas, ou truculentas, ou vilipendiadoras, ou desrespeitosas, ou malsãs, esse cérebro que somos nós, emite ondas mentais todos os dias. Então, a nossa atmosfera espiritual, referindo-se a este momento nosso, planetário, Brasil em particular, é um período em que a escuridão do nosso ódio está aí, emergindo sobre nós. Uma grande nuvem escura nos envolve nesse momento, que nos abate, nos deixa aflitos. Algumas pessoas estão criando até mesmo um clima de pânico, de medo do futuro imediato. Alguns jovens que nos procuraram, inclusive revelaram isso, uma sensação de medo indescritível em relação ao futuro. Os estudos feitos pelos organismos internacionais, ligados à Organização das Nações Unidas, analisando o comportamento antropológico, sociológico de todos os países, revelam que o nosso país, o Brasil, é um país sem perspectiva de futuro já há muito tempo. Nos últimos 50 anos, em particular, diante da pesquisa, nós não tivemos governantes que nos dessem claridades de esperança concretas em relação ao nosso futuro. E diante disso é natural que os jovens e outras pessoas apresentem esse quadro de pânico em relação ao futuro imediato. Porque nós, na verdade, não temos proposta nenhuma que possa nos deixar tranquilos. É natural que durmamos inseguros, preocupados, indecisos. Porque, de um lado, nós todos somos apegados à matéria. E a matéria neste mundo é representada pelo dinheiro. Todos nós adoramos o dinheiro. Nós gostamos muito mais do dinheiro do que de Deus. Nós gostamos muito mais dos bens materiais do que qualquer outra coisa. Então aquela frase de Jesus, amai a Deus acima de todas as coisas, não se aplica a nós, porque nós amamos a matéria acima de todas as coisas. E somos capazes de qualquer coisa para adquirirmos os bens materiais. Não importa os meios, o importante é acumular bens materiais. Porque nós somos, filosoficamente, materialistas de fato. A gente crê muito mais naquilo que a gente pode tocar do que em qualquer outra coisa. Portanto, amar, perdoar, são coisas incompatíveis com o nosso apego material. Primeiro os meus, depois os teus. É o que nós dizemos. Então, nesse sentido, o Espiritismo
reforça aquilo que a ONU está dizendo. Que nós somos pessoas que amamos a matéria, os bens materiais, mais do que o nosso marido, do que a nossa esposa, do que o nosso filho, a nossa filha, o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso amigo, a nossa amiga, a instituição religiosa que adotamos. Se não fosse assim, as instituições beneméritas, diante de tanta crise, não estariam passando por vexames financeiros terríveis, como agora. Então, essa nuvem escura representa o nosso ódio acumulado e o nosso apego aos bens materiais. Muito bem representados, no sentido do apego aos bens materiais, pelos últimos governantes que detiveram a responsabilidade de distribuição dos bens comuns, para que, do ponto de vista material, tivéssemos o mínimo necessário para uma vivência digna, naquilo que é básico, que está na Constituição de todo o país sério. Não deveríamos ter problema na área de educação, e nunca tivemos tão desamparados quanto agora. Não deveríamos ter problema na área de saúde, praticamente os elementos da área de saúde desapareceram. Não era para ter mais ninguém morando na rua, e esse número cresce a cada dia, com o desemprego também crescente. Não deveríamos ter ninguém passando fome, que é a maior vergonha da humanidade, a vergonha que cabe a todos nós. Porque nós não sabemos fazer o mínimo, que é repartir o pão. Que é a caridade mais simples. Se você tem um pão, olhe se não tem alguém sem ele. Não coma esse pão. Antes verifique se tem alguém passando fome e reparte o pão. Então vivemos um período de profundo egoísmo. Aí, por outro lado, nós conversamos ainda com esses jovens, uma solução que poderia ser o quê? Por exemplo, vamos nos armar. Todo mundo deverá carregar um revólver para se defender. Então imaginemos, nós já estamos carregados de ódio. A violência está intrínseca em nossos corações. Nós estamos desesperados por um lado e revoltados por outro. Então é só o que faltava. Já estamos armados uns com os outros, pela maneira que nos tratamos. Não temos tolerância para nada. Se o outro então falar alguma coisa, pode ser quem for, pode ser a pessoa que eu mais digo que amo, mas você está falando o quê? Ah, é? E a violência se instala imediatamente, com palavras e depois com atos de agressão física direta. Imaginemos-nos assim, tão armados que estamos uns contra os outros, se tivermos um revólver à disposição e liberado. Se o crime maior que acontece no nosso país hoje não é o crime cometido pelos traficantes, pelo crime organizado, e eles selecionam quem vão matar em função das disputas ordinárias entre eles. Mas o que nos estarrece é o feminicídio, é a tragédia doméstica que se resolve na faca, nos murros, nos pontapés, nas agressões verbais, que crescem de maneira assustadora. E o nosso país
que é o maior país da América Latina, é campeão em violência doméstica. Quase que não se encontra um lar deste país onde as pessoas não estão se agredindo. Diante desta análise feita pelos pesquisadores oficiais, nós concordamos que os jovens têm que estar desesperados, sim. É um momento de muito pânico, de muito medo em relação ao futuro, mas não é de hoje. Mas o que nós colocamos é que o Espiritismo está aqui no mundo justamente para combater tudo isso. Espiritismo é o oposto de materialismo. A tarefa da doutrina espírita é combater as ideias materialistas, mas sem violência, sem violentar ninguém. A proposta da doutrina espírita, e é essa que a gente deve adotar, diante de qualquer crise como a que estamos vivendo, todos nós, todos, indistintamente, é a proposta da paz, é a proposta da paciência. Os extremos não vão resolver coisa alguma. Toda vez que a gente é radical em relação ao outro, nós estamos falhando em relação ao amor. Especialmente quando o amor é aquele da moral cristã, onde Jesus pede que perdoemos todas as ofensas. E aí, nesse mesmo capítulo 10, aparece o Espírito José protetor falando desta indulgência, convidando os espíritas em particular, que talvez esta população de espíritas esteja mentalmente preparada para não achar absurdo você não anotar a falha dos outros. Mesmo que o outro tenha cometido todos os tipos de erros, não cabe a nós divulgarmos esses erros, apontarmos esses erros. Mas se houver alguma situação em que alguém possa estar num erro que prejudique a muitos, então com muito cuidado, aí segundo o Espírito São Luís, devemos verificar a melhor maneira de resolver a questão. Como Jesus pediu, e quando tivermos desavenças graves, primeiramente chamemos a pessoa em particular. Vamos ter uma conversa de pé de orelha e dizer: e aí, meu amigo, minha amiga, isso está acontecendo? Isso está certo? Se não, como poderemos resolver? Só diante de uma insistência muito grande, e se houver prejuízos a muitos, aí valerá sacrificar um, porque muitos que venham a ser prejudicados. Mas mesmo assim, com uma postura muito cuidadosa, muito delicada. O que se vê hoje não é isso. É o oposto. Às vezes as pessoas nem fizeram nada. Basta observarmos os fake news. Mas estamos apontando falhas de coisas que nem aconteceram. Então vivemos sim um momento muito grave, muito delicado. E sinceramente, observando várias religiões, várias filosofias, várias doutrinas dos partidos políticos, as posturas dos candidatos e até dos eleitores, verificamos que se a gente realmente não prestar atenção no que os espíritos estão ensinando, através da doutrina espírita, trazendo de volta a mensagem de Jesus que propõe a paz, que propõe a cordialidade. Tem um gesto que eu não esqueço nunca. Eu estive presente quando
Luiz Inácio se tornou presidente pela primeira vez, um gesto muito raro de acontecer. Pela Constituição, o presidente que está saindo deve preparar os caminhos do que está entrando, independentemente de partido, porque os interesses de quem ganha são os interesses de toda a população. Mas as diferenças pessoais desaparecem. E vimos justamente Fernando Henrique, à época, com muita alegria, colocar cuidadosamente a faixa no novo presidente. Gesto que não vimos repetir mais com os adversários partidários que ganharam. Um simples gesto como esse faz uma diferença enorme. E nós precisamos ter mais esse cuidado. Mesmo que você fale coisas que eu não aceite, mesmo que eu não concorde com nada, mas nos lembremos do que diziam alguns parlamentares franceses naquela grandiosa revolução, quando afirmavam categoricamente, diante de discussões acirradas e contraditórias entre si, mas diziam e exigiam que a democracia só existe assim. Ainda que eu não concorde com uma só palavra do que você diga, mas eu vou lutar até o fim pelo direito que você tem de dizê-las. Foi um momento grandioso da nossa história recente. Mas cadê isso? Cadê este valor? Nós estamos exatamente intolerantes. Não diga nada que eu não goste, que eu não concorde, porque você não sabe o que eu sou capaz de fazer. Então, o que nós podemos, nesse instante difícil de intolerância, é fazer a nossa parte. Se somos realmente espíritas e se queremos receber o título de cristãos, nós podemos fazer a nossa parte com isso, de não nos ofendermos. Eu falei recentemente que existem diferenças em todos os lugares, nas casas espíritas, em qualquer lugar nós somos pessoas diferentes. Deus não fez ninguém igual a ninguém. Mas dissemos isso, que pelo tempo que temos, 160 e poucos anos de doutrina espírita, e pelo período que estamos aqui atuando, estudando esta doutrina, a moral cristã em particular, nós já temos condição de dar um exemplo para a sociedade, de não sermos maledicentes uns com os outros, e de aceitarmos o outro como ele é. O que não quer dizer que você tem que ser conivente, tem que fazer aquilo que você não concorda. Mas se você não concorda, respeite o outro que quer ser diferente. Nós vivemos num país em que a demonstração sociológica, analítica, demonstra o quanto que o Brasil é hipócrita em muitas questões coletivas. Nós falamos que nós não somos racistas, mas nós somos racistas sim, de fato. Nós falamos que não somos homofóbicos, mas somos homofóbicos sim, e muito. É um dos países que mais se mata homossexuais no planeta. Mas a gente diz, não, o Brasil não. Como não? Nós tratamos de maneira muito diferente as pessoas que têm poder aquisitivo alto daqueles que têm poder aquisitivo baixo. A gente não recebe na nossa casa com a mesma alegria o pobre e o rico que ali entra. O sorriso para um é diferente do sorriso para o outro. E temos que assumir isso. E conversamos com jovens falando assim. Vamos ver esta nossa representatividade em Bolsonaro, em Haddad, como irmãos nossos, que são pessoas como nós. Eles representam, na verdade, todos nós. Eles são a ponta de um iceberg daquilo que nós somos, o iceberg inteiro. Do que adoramos dinheiro,
poderíamos pagar propinas quantas pudéssemos, desde que isso nos garantisse o poder, e ficaria tudo bem. Se alguém nos roubar um celular, eu gostaria sim que ele ficasse torturado até a morte. Não gostamos desse negócio de colocar na universidade cotas para os negros. Homossexual, Deus me livre disso. Então, na equação analítica do nosso momento, não temos que queixar de nada, porque nós todos somos assim. A hipocrisia é quando a gente quer dizer que a gente não é assim. A gente finge que não é assim. A gente não gosta de dinheiro e ganharia dinheiro de qualquer jeito. Contanto que venha um dinheiro. E dizer que a gente convive bem com todas as diferenças, aonde? Vá aos estádios de futebol. Que praça de guerra que é você assistir uma partida de futebol? Ao vivo em algum estádio? Nem no tempo de Roma antiga, em que ali as pessoas iam justamente para assistirem às brigas até a morte, porque fazia parte da cultura, brigar até a morte. Mas nós estamos num esporte em que ninguém vai para lá com a ideia de brigar até matar o outro, e não aceitar que o outro torça para um time diferente. Todos os dias nos nossos estádios temos verdadeiras batalhas campais, que causariam vergonha aos de gladiadores romanos, que já iam para lá como pugilistas, com a teoria tradicional de que um tinha que matar o outro, e um só sairia vivo. Mas essa índole permanece. Então, como é que a gente vai analisar isso tomando partido de A, de B ou de C? Nós somos tudo isso juntos. Mas a doutrina espírita propõe que a gente tente ser cristão verdadeiramente, no sentido de perdoar. Podemos verificar, se a gente não está tão feliz hoje, vamos tentar fazer essa meditação simples e objetiva. O quanto que de ressentimento que a gente tem das pessoas, de tudo que as pessoas fizeram contra nós. Então nós somos um amontoado de inimigos, e dizemos que somos irmãos. É igual uma expressão que um expositor já desencarnado costumava dizer entre os próprios espíritos, que quanto mais nós nos encontrávamos, mais nos desencontrávamos. E o máximo que nós poderíamos dizer que somos é inimigos fraternos. Mas já é um passo. Você sentar lado a lado de quem pensa diferente. Então, se nós estamos trazendo para nós, os espíritas, na reflexão, deixemos os outros para lá, com suas preferências. Vamos fazer a nossa autocrítica, a nossa autoanálise. E o espírita cristão, que conhece a moral de Jesus como ninguém, porque ela está muito viva em todos os materiais dos estudos espíritas. E aí é que nós ficamos mais preocupados, porque os outros não conhecem Jesus como nós conhecemos, não debruçaram na moral cristã como o Espiritismo faz conosco. E mesmo assim, nós somos racistas, homofóbicos, amamos o direito e gostaríamos que todos aqueles que nos contrariassem, se possível, desaparecessem das nossas vistas. Esta é a nossa realidade. Devemos partir dela para que depois aconteça alguma modificação. Para concluirmos, uma história de domínio público fala de um rei que estava exatamente muito preocupado com o seu reinado, porque ele queria viver ali num ambiente de paz. E ele fez tudo o que ele podia. Com os recursos, ele conseguiu colocar moradia digna, conseguiu gerar emprego,
colocar bons professores em várias escolas. Deu o mínimo da dignidade humana necessária para que todos ficassem satisfeitos. Mas mesmo assim, com todos os problemas básicos resolvidos, as pessoas continuavam se odiando, continuavam intolerantes umas com as outras. Então ele já não tinha mais problema com a área de saúde, que estava tudo bem, não tinha mais problema com a área da educação, que estava tudo bem, moradia estava tudo bem, emprego estava tudo bem, mas mesmo assim as pessoas continuavam trazendo para ele resolver questiúnculas, picuinhas, desavenças, de discórdias e de maledicências. Ele ficou assim, mas como é que pode? Eu fiz o que todo mundo pediu que eu fizesse? Todo mundo tem acesso à saúde, à educação, à moradia, a emprego, não é isso que todo mundo quer? E qual é o problema? Por que as pessoas continuam assim? Consultando os sábios do seu reino, um dos mais antigos disse: Majestade, nós vivemos um período maravilhoso do ponto de vista material. A vossa sabedoria, a vossa inteligência, a vossa competência, o vosso desprendimento fez com que as rendas fossem distribuídas de modo que todos pudessem viver com dignidade, com conforto material que todos devemos ter. Não há nenhum desvio, tudo muito bem coordenado. Porém, nem só de pão viverá o homem, já havia dito o mestre Galileu, mas daquilo que é espiritual. É o que vai dar felicidade ao homem. Mesmo que todo mundo tenha todas as suas necessidades básicas supridas, isso não quer dizer que será feliz. Porque lhe falta a aquisição da maior de todas as riquezas, que são os valores espirituais. E entre eles o perdão, a indulgência, a caridade, a benevolência, que é o que nós aprendemos com Jesus. Mas essas riquezas nós não nos interessamos por elas. Então, concluiu o velho sábio: Majestade, nós estamos vivendo o melhor período material do nosso reino, mas espiritualmente nós somos pessoas extremamente intolerantes. Dizendo até que quando havia uma certa necessidade aqui ou ali, as pessoas até tinham um certo cuidado de serem solidárias, de compreenderem, mas estava todo mundo suprido. O que aconteceu? Ficou claro que nós somos intolerantes. Nós não toleramos nada que nos aborreça. O rei ficou impressionado com a conclusão do sábio e disse a ele: olha, eu vou sair do meu cargo e eu quero entregar o cargo máximo deste reinado a alguém que seja realmente intolerante. Procurem em todo o reino, encontrem uma pessoa tolerante, porque esta pessoa é que deverá governar para nos oferecer aquilo que nos falta, que é a tolerância. Procuraram, vasculharam todo o reino, até que alguém disse: olha, tem um homem que ele é muito conhecido pela sua paciência, com uma capacidade enorme de perdoar todas as ofensas. Dizem que nem Jesus sofreu tanta perseguição quanto ele, porque Jesus só foi perseguido por 3 anos pelos seus algozes, que foram todos, desde sua família, aqueles que lhe aplaudiram e aqueles que o seguiram. E esse homem, desde a sua infância, ele sofre todo tipo de infâmia e perseguição, e calúnia e injúria
injustiça, e ele se mantém tranquilo, em paz. Nunca revidou nada que fizeram contra ele. Ao contrário, ele ora por aqueles que ele persegue, que ele caluniam, e ainda tenta fazer o bem justamente para aqueles que tenham feito algum mal para ele. É um dever que ele tem consigo, de tratar bem todos aqueles que se dizem seus inimigos e seus adversários. O rei ficou encantado e disse: então traga este homem. Eu preciso entregar a coroa para que o meu reino seja perfeito, porque eu próprio não vou poder dar essa virtude que eu também não tenho. Com muito custo, os sábios convenceram aquele homem a ir conversar com o rei. E o rei disse: olha, ele aceitou o convite. Sim, majestade. Não queria. Eu sou extremamente modesta. Foi muito difícil encontrá-lo, justamente pela sua forma humilde de ser. Jamais ele deixou que alguma virtude sua fosse agradecida, fosse percebida. O rei disse: então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma festa. Vou fazer uma grande festa. Traga-o aqui. Eu tenho algo em minha mente para definitivamente resolver esse problema. Com muito custo, o homem aceitou o convite, foi ao palácio, que estava repleto de pessoas, todos aguardavam ansiosamente. Quando o homem acabou de entrar no palácio, nos primeiros passos que dera, o rei disse: saia daqui agora! Saia daqui agora! O homem tranquilamente abaixou a cabeça e saiu. E as pessoas ficaram assim: mas o que é isso? Que brincadeira é essa? Todos ficaram chocados. Depois de alguns minutos, o rei disse: tragam-no de volta. Ah, ainda bem. Conseguiram convencê-lo. Vamos, o rei o chama. Não, venha. O homem adentrou o palácio pela segunda vez. Aí todos esperavam o grande momento da transferência do reino. E o rei tornou a dizer: saia daqui, seu infame! Como ousas pisar no meu palácio? E disse algumas palavras de baixo calão. A menor delas foi: seu desgraçado, saia daqui. As pessoas ficaram mais chocadas ainda. O rei estava louco. O que era aquilo? O homem abaixou a cabeça e se retirou. Meia hora depois o rei disse: tragam-no de novo. As pessoas: não, seu rei, não. Tragam-no. Pela terceira vez, o rei ainda foi pior. Aproximou-se do homem, deu-lhe uns sulavancos e botou a pontapés para fora. Saia daqui, seu cachorro! O homem não reagiu. E saiu. Aí o rei ficou feliz e disse: agora eu posso morrer. Como assim, seu rei? Todo mundo indignado. Está querendo linchar o rei. Nunca viram tamanha desfaçatez, tamanha injustiça contra alguém que não merecia. Tragam-no. Ele será o novo rei. Porque eu sei que realmente ninguém suportaria tamanha ofensa e voltaria humildemente. E o rei ainda repetiu essa cena por mais 3, 4 vezes para ter certeza. E o homem foi e voltou em cada uma delas. E finalmente, aquele se tornou o reino mais feliz do mundo. Porque ali todo mundo tinha a riqueza dele distribuída. E agora todos aprenderam
que para serem felizes só faltava a tolerância. Esperamos que um dia sejamos assim. Os nossos trabalhos espirituais nos mostram isso. Que passado esse período obscuro das nossas energias malsãs, dos sentimentos negativos que nós nutrimos todos os dias, um dia nós vamos compreender que não é desse jeito, não é dessa forma, e seremos felizes. E vamos perceber que a felicidade só vai acontecer quando nós tivermos essa capacidade de convivermos com as diferenças de maneira profundamente respeitosa. Aí não teremos mais problema de segurança, poderemos andar nas ruas, em qualquer lugar, tranquilos, porque saberemos que ninguém nos fará qualquer tipo de mal, porque todos ali aprenderam a perdoar e aprenderam a ser indulgentes. Então há uma grande luz vindo para este planeta. O planeta Terra será um mundo de regeneração, sim. Não é agora ainda, estamos na transição, mas nós deveremos experimentar os resultados negativos das nossas ações de desamor. Nós teremos que sentir na pele, no coração, na alma, as consequências da nossa insensatez, para depois compreendermos que Jesus tinha razão, que ninguém poderá ser feliz se não perdoar os seus ofensores. Muito obrigado a todos pelo respeito às atenções.